Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai ter o nosso último módulo, o módulo 9 da nossa disciplina. Nesse módulo a gente vai ver um negócio muito interessante, né? Aliás, a gente vai ver as bibliotecas, né? Ou em outras palavras, as libraries da nossa linguagem Python. Belezinha? Então, vamos lá ver como que essa belezinha funciona. A gente também pode chamar as libraries ou as bibliotecas de módulos, e é por isso que eu defini o tema dessa aula como módulos em Python. A gente primeiro vai entender como que cria um desses módulos. Claro, há vários, né, criados aí na comunidade dos desenvolvedores, e a gente vai aprender como que cria um desses módulos. A gente também vai aprender como que importa um desses módulos, beleza? Para o nosso programa principal, e também, né, vai conhecer algum dos módulos que já foram criados, beleza? Eu diria que os módulos, na verdade, são uma caixa de ferramentas que a gente utiliza para melhorar o nosso código, entendeu? Para facilitar, às vezes, o nosso código, entendeu? Então, vamos supor ali que eu estou precisando de muitas coisas no meu código, uma funcionalidade que eu não detenho facilmente. E aí eu peço uma ferramenta, uma caixinha de ferramentas para alguém que já desenvolveu essas funcionalidades, certo? E aí eu realizo um tipo de contrato com esse módulo e importo para o meu programa. Belezinha? É exatamente essa a funcionalidade de um módulo. A forma como um módulo em Python trabalha é dessa forma. Então vamos conhecer como que a gente pode criar um módulo. Lembra lá que a gente sempre criava um arquivo .py e colocava nele algumas variáveis e algumas funções. Lembra bem, né? Isso pode se tornar um módulo também. Então, sempre que a gente criava um arquivo .py e definia variáveis e funções, como aquele exercício da calculadora que a gente fez anteriormente, isso ali também pode se tornar um módulo. Belezinha? E aí, significa o seguinte, como eu vou precisar, né, muitas vezes criar vários arquivos .py para desenvolver o meu projeto, isso vai ficar muito extenso, né? Muito grande. Então, quando eu tiver arquivos muito grandes, né? Vários e vários arquivos dentro do meu projeto, eu vou precisar organizar isso de forma correta, tá? De forma que quando eu for acessar novamente esse código, eu saiba onde que está cada coisa, né? Cada função do meu código, do meu projeto, enfim. Nesse caso, a gente então, né, vai precisar criar formas para organizar esses meus arquivos. Então vamos supor que eu tenho aí vários arquivos que têm várias outras funcionalidades e várias outras variáveis dentro dele. Como por exemplo o arquivo 2, né? Ele tem var1, var2, tem uma função, né? O meu doc.py tem ali várias outras variáveis e várias outras funções, percebe bem aqui. Nesse caso, para que eu possa organizar ele de forma correta e não ficar bagunçado no meu diretório, eu vou criar um pacote para elas. Belezinha? Lembrando que um arquivo .py ele pode sim se tornar um módulo, beleza? Isso significa que eu tenho vários módulos dentro de um pacote. Belezinha? Além disso, para que esses arquivos não fiquem bagunçados aqui nesse pacote, eu posso ainda organizá-los em subpacotes dessa forma. E aí a gente pode supor o seguinte, olha, esse meu arquivo, o arquivo 2, eles são módulos que mexem apenas com números. E o meu doc é um módulo que mexe apenas com letras, por exemplo. Então, nesse caso, eu posso subdividi-los em pacotes. Beleza? E aí eu fico com o meu subpacote 1 e o meu subpacote 2. Pegou a ideia? Agora, a gente pode interpretar isso aqui como sendo apenas diretórios, onde eu vou ter a minha pasta principal ali, cujo nome é um simples pacote, belezinha? E dentro desse pacote eu vou ter então outras duas subpastas ou várias outras subpastas, caso o meu projeto ele tenha vários subpacotes, né?
E dentro desse meu subpacotes, eu vou ter então meus arquivos .py. Belezinha? No meu subpacote 1, eu vou ter, né, o arquivo .py e o arquivo 2.py, que eu inclusive relacionei aqui como sendo A e B. Dentro do meu subpacote 2, eu vou ter então um arquivo C. Nesse caso seria esse arquivo .py aqui. Belezinha? Agora, vamos perceber o seguinte. Lá dentro do meu algoritmo principal, ou seja, do meu arquivo .py principal, eu vou precisar importar esses pacotes, importar esses módulos. E como é que eu faço isso? Beleza, vamos então entender como que a gente importa um módulo para o nosso projeto. Beleza? Percebe ali ó, que eu criei um meu projeto dentro do meu diretório e eu vou querer importar esse pacote para dentro do meu projeto. Eu vou precisar desses módulos aqui, ó, módulo A, B, C, de forma que eu consiga utilizar as funcionalidades e as variáveis contidas nesses módulos. Como é que eu faço isso então? É uma sintaxe muito básica. A gente viu, né? From, uso o diretório do meu pacote, import e o nome do módulo. Belezinha? Essas letrinhas, essas palavras em azul, são palavras reservadas da linguagem. From, import. Aqui no preto, né, nas letras pretas, nas palavras pretas, eu vou colocar o diretório do meu pacote e o nome do módulo. Como, por exemplo, se eu quisesse importar esse módulo A aqui. Se eu quisesse fazer isso, então eu chamaria from pacote.sp1 import A. Basicamente, eu utilizei a palavra from, coloquei o diretório do meu pacote, nesse caso é pacote.sp1. Importa para mim esse módulo A aqui. Belezinha? Se eu quisesse então importar o módulo B, eu diria from pacote.sp1 import B. Se eu quisesse o C, aí nesse caso eu teria que utilizar o diretório onde ele está. Nesse caso seria pacote.sp2 import C. Belezinha? Ah, então agora eu consigo utilizar as funcionalidades e as variáveis contidas nesse módulo. Beleza? Além disso, eu ainda posso renomear o meu módulo dessa forma aqui, utilizando o as, que é uma palavra reservada da linguagem. Então eu diria from pacote.sp1 import a as e daria um novo nome para esse meu módulo. Belezinha? E aí sim eu poderia ter acesso às variáveis e às funcionalidades chamando esse novo nome. Pegou a ideia? Então olha só que maravilha. Vamos ver então como é que isso funciona na prática. A gente vai então abrir o nosso PyCharm. Deixa eu abrir aqui o nosso PyCharm. Beleza? Agora, olha que massa. Percebe lá no nosso módulo 8 que a gente tinha aquela calculadora, né? Onde ela poderia somar, poderia fazer fatorial, colocar um nome, né? Então, ó, a gente tinha lá inclusive aqueles decoradores. Isso aqui pode sim se tornar um módulo, beleza, pessoal? Como é que eu vou fazer isso então? Muito simples, muito fácil. Esses prints eu já não preciso colocar aqui, né? Já posso aqui apagar e definir como o meu módulo como sendo simplesmente essas funções aqui, ó. Tá ok? Agora, para eu transformar ele em um módulo, eu teria que colocar ele em um pacote. E ele está em um pacote, nesse pacote mod 8. Para que não fique bagunçado, eu vou criar um novo pacote, beleza? Então, como é que eu faço isso? Aperto com o botão direito do mouse, não vai aparecer, mas está aparecendo aqui para mim. Eu aperto com o botão direito do mouse, venho aqui em Python Package, aliás, venho em New primeiro, depois eu venho em Python Package. Nesse Python Package, eu vou colocar o nome do meu pacote. Nesse caso aqui, eu vou chamar de netcom pacote, beleza? Quando eu der um Enter, ele vai criar para mim aqui ó, um init, né? Ou seja, um arquivo init. Ele não vai ter nada aqui dentro. E aqui ele criou dentro da pasta mod 8. Para que ele saia da pasta mod 8, eu simplesmente vou arrastar ele para cá. Pronto. Arrastando ele para cá, então, eu vou dar um refactor. Pronto, perfeito. Ele já veio parar aqui onde eu queria, ó, netcom pacote. Nesse init aqui, o que que acontece? Ele, quando eu chamar esse pacote, ele automaticamente executa um init.
beleza? Ele automaticamente já faz isso. Mas eu vou criar um outro arquivo aqui dentro para a gente ter uma ideia de como funciona. Então, vou criar um outro Python file que eu vou chamar aqui de calculadora, beleza? Esse vai ser o nome do meu módulo, calculadora. Agora, eu vou pegar aquelas funcionalidades que a gente tinha, beleza? E vou copiar para lá. Dessa forma aqui, então, eu vou ter que importar esse meu módulo, certo? Lembrando, como aqui eu tenho um pacote netcom pacote, eu posso inclusive colocar ele dentro de um outro pacote, para ele não ficar espalhado por aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar ele dessa forma, beleza? Pronto. Agora, dessa forma aqui, eu vou criar um novo Python file, já dentro desse meu exemplo netcom, e vou definir aqui como sendo meu projeto. Beleza? Pronto, esse vai ser o meu projeto. Percebe que ele criou dentro do meu pacote, mas eu não quero que ele faça isso. Então, eu vou arrastar ele aqui para outra pasta, para ele poder sair de lá. Pronto, meu projeto já está aqui. Para que eu importe essa belezinha aqui para o meu projeto, eu vou dizer o seguinte, ó. Import, minto, from netcom, né? Ou seja, netcom pacote. Não, inclusive a ideia já me ajuda aqui, né? Como o meu módulo ele já está aqui dentro dessa pasta e o diretório já está aqui, né? Então import e o nome do meu módulo, no caso módulo, e aí a ideia já me ajuda aqui dizendo que é calculadora. Pronto. Poderia renomear, poderia colocar aqui, ó, CL, por exemplo, né? E aí eu renomeei o meu módulo, beleza? Agora eu quero as funcionalidades dele. Muito simples, muito fácil. Eu chamo CL. E já aparece aqui, a ideia já me ajuda as funcionalidades desse módulo. Eu vou colocar para vocês aparecer isso. Pronto. Como eu já coloquei CL, se eu colocar um ponto, ó, percebe que já aparece aí para vocês, ó, todas as funcionalidades desse meu módulo, né? Tem aqui, ó, o fatorial, tratar erro, FAN, somar, divisão, multiplicar, subtrair. Todas as funcionalidades que eu criei lá, né? Todos os def. Então, se eu chamar o fatorial aqui, ó, eu posso simplesmente passar aqui como sendo 5. Se eu quisesse o fatorial de 5, por exemplo. Na verdade, vamos variar um pouquinho. Vamos colocar 6, né? Segundo os meus cálculos, é para dar 120. Então, se eu dar... Aliás, 720, né? Então, beleza, deu um print. CL fatorial. Nesse caso aqui, já é para ele me retornar o valor do fatorial, certo? Se eu executar, então, isso aqui, ó. Vamos executar aqui, ó, run, meu projeto. E olha só que maravilha. Apareceu aqui justamente o que a gente queria, o 720. Então, de fato, olha só como meu programa agora ficou muito pequeno, pessoal. Ele ficou muito curto, muito bacana. Eu simplesmente criei uma ferramenta onde eu posso importar para qualquer projeto. Para qualquer projeto que eu esteja fazendo ou uma outra pessoa esteja fazendo, entendeu? E aí queira utilizar essas funcionalidades, como por exemplo calcular o fatorial, entendeu? E aí o meu projeto ele fica bem pequeno, bem curto, bem prático e compacto, entendeu? Fica ali naquela pasta, né? Já belezinha. Se eu quisesse outra funcionalidade, eu conseguiria facilmente, eu chamaria CL ponto e tá aqui, ó, somar. Se eu quisesse somar então 10 e 20, né? Se eu quisesse somar 10 e 20 e eu executasse aqui, ó, ele me retornaria 30. Inclusive, daria, né? Obrigado por usar o nosso tratamento de erros. Ou seja, ele está utilizando o decorador lá daquele meu módulo. Belezinha? Então, olha só que maravilha. A gente aprendeu, né, como é que criava um módulo. A gente aprendeu como que importa esse módulo para o nosso programa, aprendeu como que renomeia, né, esse módulo. Porque, por exemplo, se eu apagasse esse as aqui, ele entenderia o módulo como calculador e já daria um erro aqui, porque ele não reconhece esse CL. E aí eu teria que chamar calculadora, né, aqui, ó, já me ajuda. Aí sim, não daria o erro, beleza? Então tá aí. Ok?
Bom, pessoal, então a gente vai ver agora alguns módulos que já criaram, né? Alguns módulos aí que a comunidade de programação já criou. Então, olha só que maravilha. A gente tem os nossos módulos criados, que foram o NumPy, o Matplotlib, o Pandas, o Pygame, o Django. Todos esses módulos foram criados pela comunidade de desenvolvedores para facilitar a nossa vida, entendeu? E aí não ficar criando todas aquelas funções sempre que a gente for criar um projeto. A gente simplesmente importa um módulo para aquele nosso projeto. Então, o NumPy ele serviria ali para a gente fazer cálculos numéricos, né? Utilizar aqueles cálculos matemáticos, o pi, cosseno, logaritmo, tudo isso o NumPy fornece para a gente. O Matplotlib serviria ali para a gente utilizar gráficos, né? Com vetores e funções. A gente utiliza o Matplotlib para fazer esse trabalho. O Pandas para a gente utilizar ali na análise de dados. E o Pygame, como o próprio nome já diz, para a utilização de jogos, né? E o Django é para programação web. Então ele tem algumas funcionalidades ali que a gente utiliza para fazer programações, né? Apps web, né? na internet. Então olha só que maravilha, né, pessoal? A gente tem uma ferramenta muito robusta que são os módulos aqui na linguagem Python. Um outro exercício também que a gente fez foi aquele, né, de criptografar e descriptografar palavras. Eu também posso criar um módulo daquilo ali, entendeu? Como por exemplo, ó, aqui no meu mod 8 eu tinha aquele exercício 02 que era para criptografar e descriptografar palavras. Aqui dentro do meu pacote netcom eu posso criar esse módulo também. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em new, né? Crio um Python file e defino aqui, né? Vamos chamar de senhas. Pronto, senhas. Vai ser o nome do meu ponto .py. E eu vou transformar ele em módulo a partir do momento em que eu criei essas funcionalidades lá dentro daquele meu lá dentro daquele meu arquivo .py. Belezinha? Pronto, meu módulo está criado. Se eu quiser importar ele então aqui, ó, eu venho aqui, dou um from netcom pacote import o nome do meu módulo, nesse caso é senhas, belezinha? E olha só que maravilha, dessa forma aqui eu consegui importar o módulo senha, mas eu também poderia fazer dessa forma, colocava uma vírgula aqui e simplesmente diria senhas. Dessa forma aqui eu também consigo importar outros módulos, belezinha? Aí, ó, nesse caso eu diria print, né, para ele poder printar a minha palavra criptografada, e eu chamaria aqui, ó, senhas, ponto, e ele já me ajuda aqui, ó, mostrando as funcionalidades desse meu pacote. Aliás, desse meu módulo. Então, se eu quiser criptografar a palavra, vamos supor agora, netcom pacote, eu posso fazer isso tranquilamente. Se eu executar isso aqui, então, olha só que maravilha. Já é para ele me informar aqui, ó, a palavra criptografada, olha que maravilha. Se eu quiser, então, descriptografá-la, eu dou um copy aqui, vou dar um print, ó, senhas.descriptografar e passar ela aqui como uma string, beleza? Se eu executar isso aqui, então, olha só que maravilha, ele já me entrega netcom pacote, belezinha? Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui, né? Depois, né, a gente vai fazendo mais exercícios para a gente poder praticar esses nossos conhecimentos. Belezinha, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!